Olá, turmas, como estão? Vamos então, assim como combinado nos outros vídeos, começar o nosso estudo na nossa temática de controle de constitucionalidade, tendo a certeza que vocês fizeram a revisão que eu pedi nas competências, principalmente também, né, do Poder Judiciário, já que a gente vai falar propriamente de algumas cortes e mais precisamente do STF. Então, para começar, eu trago aí um formulário que eu peço que vocês abram no celular de vocês para que respondam algumas perguntinhas e verificar como foi que ficou a revisão, se ficou ok ou não. E aí eu acredito que ele tem correção automática, então vamos fazer. Eu acredito que vocês vão ter um tempo suficiente para resolver antes da gente começar o vídeo, mas aí eu vou fazer de conta que vocês estão respondendo enquanto eu vou começando a trabalhar o tema de controle de constitucionalidade. Todos e todas prontos e prontas? Vamos lá, vamos começar. Aqui eu trago como ilustração de novo, quem diz de quem é essa foto aqui? Do STF, né? O nosso controle de constitucionalidade tem tudo a ver com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque aqui, como a gente traz, né, é o guardião da Constituição Federal. Que quando a gente estuda lá, acho que introdução ao estudo do direito, a gente trabalha a pirâmide, né? A pirâmide de Kelsen, a famosa pirâmide de Kelsen, que vai ser bem importante para o nosso conteúdo de controle de constitucionalidade. E a pirâmide fica lá no topo. Então, para que serve, professora, o controle de constitucionalidade? Acredito que quem foi meu aluno do semestre passado já trabalhou essa temática, inclusive com os mesmos slides, mas quem foi aluno de outro professor, professora, está lembrado que o controle de constitucionalidade é um instrumento de garantia da Constituição para adequar a lei impugnada ao parâmetro que é a ACF, que é a Constituição Federal. É um controle vertical devido à superioridade da Constituição Federal. Então, de fato, a superioridade da Constituição vai fazer com que esse controle seja repuxado em linha vertical, ou seja, eu preciso chegar até o STF para que ele diga realmente se aquela legislação vai poder ser aplicada ou não. Né? Então, a gente chama que é um controle vertical e o parâmetro, né, o verdadeiro a verdadeira testa de ferro, né, aquela que vai dizer o que é e como vai ser, é a Constituição Federal. Diante de uma legislação do sistema legislativo tão amplo, tão prolixo, né, tão problemático quanto o nosso, volta e meia a gente precisa dar uma olhada na nossa legislação e bem como a legislação ela vai ficando para trás diante do avanço da sociedade. Né? Então, de fato, tem que se trabalhar se aquele contexto continua sendo ou se é constitucional. E de onde veio, professora, o controle de constitucionalidade? Não foi uma invenção brasileira, né, gente? A gente incorpora realmente na nossa legislação as ideias que vêm de fora. E a bola da vez, que é o controle de constitucionalidade, nasceu de forma difusa inicialmente, né? E a gente vai trabalhar o critério do controle difuso, mas vocês lembram que é aquele que nasce entre as partes, né? Inclusive por qualquer membro do órgão do Poder Judiciário, inicialmente pelos juízes de primeiro grau, eles já podem fazer esse controle de constitucionalidade. Foi originado através do caso Madison e Marbury, né, nos Estados Unidos, por um litígio eleitoral. Né? E aí, entre esses casos, porque nos Estados Unidos eles acredito que arquivam, né, os processos judiciais através do nome das partes, né, então foi repercutido nesse sentido, então que questionaram a Constituição Federal a partir de um litígio eleitoral. Então, é um caso que vai ser reportado em toda a doutrina que você for ler, né, tratando de um tema das eleições, e aí chegou a se perguntar se realmente era constitucional ou não aquelas aplicações legislativas que estavam sendo questionadas neste caso eleitoral. Então, com certeza, seu doutrinador vai trazer. Então, foi de lá que a gente começou trabalhando o controle de constitucionalidade, que no Brasil, inicialmente, ele nasceu difuso e não concentrado, que é aquele que vai para o STF diretamente. Né? Aqui a gente traz que desde a Constituição Federal de 1891, a gente já implantou o controle difuso. Em 1964, a gente incluiu a ADIM no ordenamento jurídico.
já trazendo o comecinho, o princípio, né? O primeiro ingrediente da receita do controle concentrado veio na CF de 64. Continuando na análise do Brasil, a Constituição Federal de 88 manteve o controle difuso e previu, né, trouxe como texto de lei aqueles que seriam legitimados para requerer o controle concentrado. Então vamos lá, dar uma olhadinha. Assim como nos vídeos passados, qual é o vídeo de trabalho, qual é o artigo de trabalho desse vídeo que você vai fazer a leitura? O artigo 103. Por quê? Porque ele traz quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade, né? Ou seja, a ADIM, famosa ADIM, ou ADC, que a gente vai destrinchar durante as nossas aulas. Mas aqui estão os legitimados. Presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, e aí a gente precisa voltar lá no conteúdo legislativo para lembrar como é que se forma a mesa, né? A mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa de onde? Do DF. Por quê? Porque o DF é um caso à parte, né? Porque o DF não tem um legislativo municipal. Ele é uma mistura do legislativo estadual com o legislativo municipal. Então, acabou que essa mistureba deu nisso, né? A gente tem a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Temos também o governador do estado, como legitimado, o governador do estado do DF, né? Você aprendendo que o governador do estado pode, o governador do estado do DF também vai poder utilizar a de um ADC. O Procurador-Geral da República, famoso PGR, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Conselho da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, então não adianta ser um partido político que não tenha ninguém eleito, né? Tem que ter alguém que o represente, mas no Congresso Nacional. Então, quando eu falo Congresso Nacional, pode ser na Câmara dos Deputados ou pode ser no Senado Federal, né? A situação bipartite que a gente tem. E o inciso 9, a gente tem a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, são os representantes das categorias, né? Os famosos sindicatos ou entidade de classe. Agora, vejam, recentemente eu trabalhei uma questão, não sei se está no quiz, no formulário que eu passei para vocês, que trazia no âmbito estadual, no âmbito municipal. Então, prestem atenção que tem que ter representação no âmbito nacional. Então, olha, faz aquela imagem fotográfica, que são 9 incisos de pessoas legitimadas. Alguns se repetem, então se você tentar aprender, Presidente da República, mesas respectivas da Câmara, né, do Senado Federal e da Assembleia, você já matou aí alguns incisos, né? O governador do Estado, o PGR, OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical, uma entidade de classe que represente nacionalmente. Então não fica tão difícil você começar a categorizar, beleza? Revisar o artigo 103, que na verdade era para vocês terem dado uma olhadinha desde da aula passada que eu pedi. Qual a espécie? Deu uma travadinha, mas eu acho que para você está legal aí. Nem pareceu para mim, ficou travado, mas eu acho que foi. Qual a espécie de controle é o nosso? Né? Então, nós fazemos que tipo de controle? Quem é o poder que faz esse controle de constitucionalidade? É o poder municipal, professora? Não. É o poder executivo, professora? Talvez poderia, mas não, não é. Porque o poder executivo, ele é bem importante, na verdade, é o poder estadual? Não, aí a gente vai ver que existe também o controle das leis municipais, realmente pode. Mas a gente está falando, tipicamente, quem é que vai fazer esse controle? É o executivo, é o legislativo ou é o judiciário? Tipicamente, a gente sabe que é papel do poder judiciário. Para mim deu uma travada, mas eu acho que para vocês voltou. Então a resposta é essa mesmo, é o Poder Judiciário que vai fazer, né? Não confunda quem pode propor, né? De onde vêm os projetos de lei, de onde vem a medida provisória. Aí sim, a parte do legislativo, a gente sabe que o executivo participa. Então a gente não pode confundir o processo legislativo com o que a gente está falando aqui, que é controle de
constitucionalidade. Ok? Então, quem realmente vai realizar o nosso controle de constitucionalidade é o nosso poder judiciário, com quem a gente vai lidar no dia a dia. Bom, eu acho que travou para mim. Será que para vocês voltou? Voltou. Então vamos aproveitar que voltou. Tá dando uma travada aqui o sistema, mas eu acho que para vocês foi, né? Aqui eu trouxe um quiz. Os outros poderes podem realizar controle de constitucionalidade? O que é que vocês acham? Tipicamente é o Poder Judiciário, mas de maneira atípica, a gente pode, professora, verificar? E aí, sim ou não? Peraí que eu não estou ouvindo, não. Ok? Sim ou não? Qual a resposta? O legislativo pode sim fazer de maneira preventiva. A gente lembra um pouquinho do preventivo de habeas corpus, né? Professora, tem HC de controle de constitucionalidade? Mais ou menos a gente pode fazer essa comparação. Pode, de maneira preventiva, o legislativo pode fazer. Por quê? Porque a legislação nasce lá. Se ele perceber que já existe algum vício, ele já pode utilizar esse corte, né? E como é que é feito, professora? De maneira difusa, né? Já que não vai direto para o Supremo, mas de maneira difusa, através de um remédio constitucional, mandado de segurança, impetrado por parlamentares, né, diante de vícios durante o processo legislativo, que a gente vai comentar sim. Nós vamos comentar que existem vícios que, durante a tramitação da lei, né, o judiciário pode perceber e fazer o controle de constitucionalidade. Então, esse vídeo eu vou parar por aqui e nos próximos a gente se encontra falando mais um pouquinho de controle de constitucionalidade. Espero que vocês estejam gostando. Até mais!